Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eliezer. No vídeo de hoje nós vamos utilizar o algoritmo do jogo da forca para colocar em prática alguns conceitos obtidos nos vídeos anteriores. Vamos lá? Vamos iniciar aqui a aula de hoje pelo código da forca que foi desenvolvido por nós no terceiro período de faculdade. Um grupo de alunos desenvolveu esse código na aula de algoritmos e nós vamos utilizá-lo como exemplo. Esse código é um código até bem grande para quem está na introdução de algoritmos, por isso que ele será utilizado apenas como base, só para a gente entender aqui algumas lógicas. Eu vou utilizar esse código aqui agora, nós vamos executá-lo, para vocês entenderem como que esse código funciona. Ele está compilando, está executando. Deu 0 de erros, aqui deu 0 de avisos, então já podemos executá-lo. Ele abriu aqui para mim, ele dá uma breve introdução e ele já começa pedindo para perguntar aqui o meu nome. Vou digitar o meu nome. Vou digitar o meu nome, em seguida ele pede uma das 3 opções aqui em cima: começar novo jogo, ver rank e sair do jogo. Vou começar um novo jogo. O nosso código foi desenvolvido de uma forma que ele dá a quantidade de letras disponíveis. Ele aparece aqui também uma dica para a pessoa já ter uma noção do que vai chutar como letras. Aparece as letras digitadas e as letras restantes. Ok, então eu vou digitar aqui uma primeira letra, H. Vou digitar uma outra letra, M, O, N, L, I, G. A nossa última letra seria a letra T. Mas eu vou digitar aqui uma letra que não tem, só para a gente ver o nosso bonequinho sendo formado aqui em cima. Letra D. E aí diz que não tem. Letra M já foi. Vou digitar cedilha, que também não tem. Ele avisa que não tem. Vou digitar a letra B, que também não tem. O bonequinho está sendo formado mais uma vez. Vou digitar a letra X, que também não tem. E por fim, vou digitar a última letra, que seria a letra T. Só tem 2 tentativas restantes. Letra T. Pronto, eu acertei. Você venceu a palavra correta. Ele mostra aqui pra gente e me dá ainda uma pontuação. É a segunda vez que eu executo esse código, então ele me dá um rank aqui ainda com os melhores resultados, melhores 9 jogadores, e o jogo encerrou. Então esse código vai ser a nossa base aqui para o estudo de hoje. Eu vou estar referenciando parte aqui desse código completo e usar como exemplo um código mais simplificado, levando sempre em consideração a mesma lógica, porém de forma mais simplificada. O nosso primeiro exemplo vai ser o if. Vamos pegar aqui o if. O if, vocês viram na demonstração do jogo, que quando eu vou iniciar o jogo, ele pergunta se eu quero a opção 1, opção 2 ou opção 3. No caso, a opção 1, ela inicia o jogo. Aí começa toda uma rotina aqui do jogo da forca. No nosso exemplo simplificado, o que o nosso código vai fazer? Ele vai fazer a mesma pergunta, if. Porém, ele vai simplesmente imprimir que o jogo vai começar. Se eu digitar qualquer coisa diferente do número 1, que é essa comparação aqui, ele simplesmente fala que o jogo não vai começar. Então, só relembrando, o if é uma estrutura de comparação que vai comparar a variável com o número que você colocar aqui. Outras combinações de comparação podem ser feitas, mas no nosso caso aqui mais simples, apenas ele compara o valor que você digitar aqui em cima com o número 1. Vamos compilar esse código para efeito de teste.
compilado, puxar para cá, digite o número. Se eu digitar o número 1, a gente espera que apareça o jogo vai começar, que é a comparação verdadeira. Se eu digitar diferente de 1, ele vai cair no else, que é o jogo não vai começar. Então, vou colocar o número 1, o jogo vai começar. Então, nosso código funcionou corretamente e ele caiu aqui na opção do if. O código vai ser executado aqui novamente. Agora eu vou digitar a opção do número 8. Dá um enter, o jogo não vai começar. Então, o if está funcionando a forma muito simplificada, muito simples aqui, só para a gente praticar. Relembrando alguns conceitos rapidamente aqui em cima, que o scanf simplesmente ele pega o valor que você digitou e armazena na variável opção início, essa variável que foi criada aqui em cima, e esse restante de código que está aqui embaixo não está fazendo parte do algoritmo nesse momento, porque está tudo como código comentado. Inclusive esse código vai ser disponibilizado para vocês, vai ter um link na descrição desse vídeo para você ir lá e pegar esse código exemplo e praticar em casa, ok? Vamos para o próximo exemplo. Nosso segundo exemplo de hoje é a estrutura while. A estrutura while aqui no código da Forca, ela foi utilizada para fazer a contagem dos erros. A gente tinha um determinado número de erros que poderia ser feito, no caso lá era 6 erros. Se esse número fosse atingido, a gente perdia o jogo, e se você conseguisse acertar todas as letras antes de 6 erros, a gente ganhava. E qual que é a função do while? Ele prender o código nessa estrutura completa aqui, até que essa afirmação aqui seja verdadeira. Então, enquanto a variável contar erros for menor que 6, então ele vai ficar preso aqui nessa variável. O nosso código de exemplo está aqui. Vou tirar o comentário para a gente analisar. Deixa eu só comentar aqui esse de cima e esse não vamos mais voltar nele. Nosso código de exemplo, ele é bem simples, bem pequeno. Ele vai ficar preso nessa parte do código enquanto o valor de erros for menor que o número 5. Então, ele vai imprimir a quantidade de erros atual através desse %d. Ele vai puxar o valor da variável erros, que começa inicialmente com 0. A cada vez que ele ficar preso nessa estrutura, a variável erros vai ser incrementada em mais 1. Então, na primeira passada, ele vai sair de 0 para 1, depois na segunda de 1 para 2, e assim por diante. O System Pause é apenas para ele me pedir um Enter e não rodar o código de forma automática, sem que a gente nem consiga ver. Depois que essa variável atingir um número que for maior que 5, ele vai sair dessa estrutura e o código continua. Então, ele vai imprimir para a gente que o while acabou. Vamos fazer o teste. Executando o código, estou compilando. Processando. Abriu o código. Aqui dá nosso programa. Ele começa com a quantidade 0. Né? Nossa variável foi determinada com valor 0. Eu vou dar um Enter, ela vai incrementando. Então, quando essa variável erros for um número maior que 5, então ele não entra nessa estrutura mais. Então ele vai chegar só até o número 4. Porque para ele entrar na estrutura, esse número tem que ser menor que 5. Né? Se ele for igual a 5, ele já é suficiente para ele não mais entrar na estrutura. Então, quando ele chega ao número 4, que é o último, ele ainda vai mandar o pressionar o Enter, mas quando ele incrementa, que já passa a valer 5, então ele já não entra mais na estrutura e já manda imprimir que o while acabou. Aqui está a demonstração. Se eu trocar isso aqui para o número 2, vai ser o mesmo código, porém
A repetição aqui agora vai ser apenas 2 vezes. Vamos executar. 0, 1, while acabou. Ou seja, ele só ficou preso na estrutura por 2 vezes, que é while. A diferença mais básica do while para o for, que vai ser o nosso próximo estudo, que vocês vão ver, e esse aqui ele fica preso e ele não tem um controle de progressão, né? Aqui, a um primeiro momento, a gente não fala se ele vai sair de 0 para 1, de 1 para 2, o que acontece no for. Vamos para o for para a gente entender e poder comparar um com o outro. Nossa próxima estrutura está aqui, que é o for. Antes de entrar nesse for aqui, vamos no código da forca e ver o que o for faz. Eu vou pegar um for que está aqui embaixo. Esse for, ele faz a substituição da letra. Como o nome das próprias variáveis já é bem sugestivo, aqui ele vai comparar a letra que a pessoa digitar com a palavra sorteada. Se isso for igual, ele faz a troca. Vamos fazer o teste aqui no nosso código exemplo. Então, ele vai armazenar na variável palavras o nome algoritmo e tem a variável aqui chamada letra, que vai esperar a letra que nós vamos digitar. Nós vamos digitar uma letra que será armazenada na variável letra e ele entra no for. Em comparação com o while, que eu acabei de falar, o for ele fala qual que é o início, qual que é o fim e de quanto em quanto que vai ser esse passo. Qual que vai ser o passo? Vai ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Então, isso que essa parte do código significa. Esse strlen, abrindo só um parênteses aqui, em vez de eu falar que esse código vai começar em 0 e vai rodar isso aqui 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, esse strlen, ele tem essa função de contar o tamanho dessa variável, o tamanho dessa palavra. No nosso caso, ele vai contar a variável chamada palavra, que é essa daqui, que possui esses caracteres aqui. Então, se eu trocar, por exemplo, esse nome algoritmo pelo nome casa, que tem só 4 palavras, automaticamente o código já vai entender que esse tamanho máximo vai ser 4, sem eu precisar de colocar, porque essa função strlen já faz isso pra gente. Mas continuando, então o que vai acontecer nesse for? Ele vai começar uma contagem de 0 até o tamanho da palavra. Essa palavra algoritmo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Então na prática ele vai sair de 0 até menor que 9 e vai no passo de 1 a 1. Esse i mais mais é a mesma coisa que i é igual a i mais 1. É uma outra forma de representar essa contagem, ok? Vamos lá. Então ele vai imprimir o caractere correspondente à posição i da palavra. O que isso significa? Na primeira passada desse for aqui, vai passar nele várias vezes, o i ele vale 0. Né? Nosso algoritmo sempre começa contando em 0, então 0 corresponde à primeira palavra. A primeira letra, perdão. Na segunda passada, como ele vai ser incrementado de 1 em 1, ele vai valer 1. Então, esse izinho vai estar representando o número 1, que é a nossa segunda letra. Na terceira passada, esse i vai estar valendo 2. Né? Então, com i valendo 2, ele representa a nossa terceira letra, que é a letra G. E assim por diante. O que está sendo feito logo abaixo aqui de imprimir essa palavra? Ele está fazendo uma comparação. Aqui nós já estamos unindo 2 conceitos. O conceito de if, de comparação, e o conceito de for, que é um laço. Então, o que ele faz? Ele vai pegar a palavra a letra que você digitou e vai comparar com a posição da letra da palavra correspondente aqui, que no nosso caso é algoritmo. Se isso for verdadeiro, ele vai pegar a nossa letra
e vai trocar pelo esse tracinho. Vou dar um exemplo aqui com letras para ficar mais fácil. Se eu digitar, por exemplo, a letra A, o que o código vai fazer? Ele vai verificar na primeira passada se a letra dessa palavra é A. Se isso for verdadeiro, ele vai trocar a letra A pelo tracinho. Se eu digitasse, por exemplo, a letra G, seria na terceira passada, quando esse I, que estivesse representando a letra G, fosse alcançado, essa comparação iria dar verdadeira, porque ele ia comparar o G que eu digitei com o G da palavra algoritmo e vai fazer a troca aqui pelo tracinho. Vamos executar esse código para a gente fazer o teste e mostrar isso aqui funcionando para vocês. Está sendo processado, o código rodou. Então ele está me perguntando qual letra que eu quero. Eu vou escolher a letra O, que ela tem 2 vezes. Então o que vai ser esperado aqui? Que ele pegue a letra O da palavra algoritmo e troque pelo tracinho. Na verdade ele vai imprimir ela 2 vezes. Vai imprimir, em todas as passadas aqui, ele vai imprimir a letra e vai conferir. Depois que ele fizer tudo, ele vai sair desse laço for e vai imprimir a palavra completa. Olha esse segundo for. A única coisa que esse segundo for faz é pegar a letra correspondente à palavra na posição I e imprimir o caractere. Ou seja, quando o I vale 0, ele imprime A. Quando o I vale 1, ele imprime o L. Quando o I vale 2, ele imprime o G. E assim por diante. Então, depois que esse código executar por completo, ele vai imprimir a palavra algoritmo 2 vezes, sendo que na segunda vez ele vai imprimir já com os tracinhos. Então vamos lá, eu vou escolher a letra O, vou dar um Enter. Então ele imprimiu a primeira vez a palavra completa e na segunda ele pegou a letra O e trocou pelo tracinho, o que foi feito nessa comparação do if aqui, ó. Ok? Então o for, ele tem basicamente essa função de criar um laço e uma repetição, onde você pode determinar o início e o fim. Eu poderia muito bem falar que vai começar em 2 e ele pegaria a partir do G, e poderia também falar que ele vai terminar antes do fim. Ele começaria, por exemplo, no 3 e terminar no 5, né? Ou eu posso colocar, por exemplo, em vez de ser I++, que seria I igual a I mais 2. Então ele seria um passo de 2 em 2 e não mais de 1 em 1, ou de 3 em 3, de 4 em 4. Aí fica a critério de cada aplicação. Então com isso fechamos aqui mais um conteúdo, que é o conteúdo de for. O último caso de hoje, a última estrutura que vamos utilizar é o switch case. Aqui embaixo está nosso switch case, pronto para o nosso exemplo. Mas antes de ver o nosso exemplo, vamos no jogo da forca e ver o que o switch case aqui do jogo da forca faz. O switch case do jogo da forca, ele simplesmente imprime o bonequinho de acordo com que ele vai sendo enforcado, de acordo com que ele vai sendo construído. Em vez de colocar vários ifs, aqui if, você cria um switch case que, de acordo com um valor determinado, ele já vai cair direto em cada caso. No caso do jogo da forca, de acordo com o total de erro que você tiver, ele já cai automaticamente dentro de um desses casos, sem precisar ficar fazendo o if em cada um deles. Ou seja, o código fica um pouco mais otimizado, mais rápido. Vamos ao exemplo. No nosso exemplo, ele acontece exatamente o que acontece no jogo da forca. Nós temos a variável que vai armazenar o nosso número. Ele vai pedir para eu digitar um caso. Eu vou digitar um valor que vai ser armazenado na variável caso. E de acordo com a palavra, com o número que vai ser digitado, ele vai imprimir diretamente um dos casos aqui. Vamos compilar esse código para ser executado. Compilando. Apareceu aqui pra gente. Vamos lá. Vou digitar a opção 2.
Então ele sai daqui e vai cair direto na opção 2, sem precisar fazer o if, no caso do switch case. Quando eu digito o número 2, ele já me imprime o bonequinho completinho, igual está aqui no caso 2. Vamos dar executar de novo, só para a gente fazer um teste agora, imprimindo aqui o caso 0, que é o bonequinho só com a primeira parte aqui. Vou colocar o número 0, dar um enter, ele já cai direto aqui. Então, o switch, ele tem muito essa opção, essa visão de opções. Quando você tem várias opções, em vez de você ficar fazendo aquele monte de if, concatenando um monte de coisa, você pode colocar simplesmente casos. Então, o código vai ser direcionado exatamente para aquele caso. No nosso exemplo, ele está apenas colocando, imprimindo, né, aqui o boneco, mas dentro dessa parte do código, você pode colocar o que você quiser. Pode colocar for, while, if, concatenar um caso com outro caso, de forma que o seu código fica bem mais dinâmico, bem mais otimizado, tendo em vista que ele vai ter várias opções disponíveis e de acordo com o valor da variável, ele já vai cair dentro de um caso específico. E com isso finalizamos aqui o conteúdo de hoje. Por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Nosso próximo encontro será na quarta-feira com a live. Lá nós vamos apresentar um projeto de um estacionamento inteligente gerenciado por um microcontrolador. Te espero lá.